Muito bem, vamos orar, meus irmãos, para começar a nossa aula. Pedir ao Otávio que faça essa oração. Senhor Deus, a igreja, muito obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado pela tua participação nesse ano. Quero te agradecer pelo momento mais cedo que tivemos, pela manhã, pelos irmãos, pela reunião, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, Pai. Obrigado pelo alimento que temos todos também, amém. Peço ao Senhor, agora que nos alimente com o alimento espiritual, Pai. Senhor, abra os nossos corações para aprendermos mais de Ti, para recebermos a Tua palavra, Pai. Use a vida do Seu servo Cris, que Ele fale aos nossos corações o que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Abençoe este momento, cada um nosso presente, e te agradeço por esse estudo, esse livro que estamos terminando no dia de hoje. Tão bom que tem sido, Pai. Eu peço que o Senhor esteja à frente e no planejamento do próximo vida dele também, Pai. Tudo isso é o que coloca na oração e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, Pai seja com todos. Por fim, nós chegamos à nossa última aula, a aula de número 7, a verdade romanesca. A gente vai pegar a parte do capítulo que começa ali na sequência do que o professor Marcel ensinou e vamos até o final, até a conclusão. E assim nós encerramos o nosso curso de O Custo do Discipulado do professor e pastor Jonas Madureira. Até aqui nós tivemos uma alegria imensa e é um grande desafio ministrar essas aulas, por quê? Porque cada aula ela depende muito da aula que foi ministrada anteriormente. Não tem como nós entrarmos no assunto da verdade romanesca sem falar a respeito da mentira romântica que foi a nossa aula anterior. E o que é que nós aprendemos da nossa aula anterior? Que existe o paradigma do desejo, existe um modelo para o desejo. E qual que é esse modelo? Se vocês bem lembram, e está na descrição do último vídeo também, nós temos o desejo, o modelo e o objeto do nosso desejo. E nisso entra Cristo Jesus nessa teoria do desejo. Nós o almejamos e nós o alcançamos. E nós chegamos à imitação de Cristo Jesus, que é o objetivo do Nafole, do primeiro tipo de discipulado. Aquele que se dispõe a seguir a Jesus, aquele que calcula o custo e caminha com Cristo, que obedece seus ensinamentos, a sua lei, custe o que custar. Eu pago o preço que for necessário, mas continuo seguindo a Cristo Jesus. Então isso é uma breve recapitulação da última aula do professor Marcel. E também eu devo enfatizar que nós estamos no dilema da autenticidade e da sinceridade. Essa é a terceira aula que nós estamos falando sobre isso. O que é eu ser sincero? É eu reconhecer que de fato eu não sou o primeiro no mundo. Eu não sou o primeiro do meu tipo. Eu não sou o único. Existe uma série de outras pessoas que vieram depois de mim e que estão comigo agora e são ombreadas comigo e me ajudam nessa caminhada. Eu olho para pessoas em que eu me referencio e eu sigo essas pessoas. Eu imito essas pessoas por quê? Porque eu as admiro, porque elas imitam a Cristo Jesus. Então, só em Cristo Jesus nós somos verdadeiramente humanos. Nós somos verdadeiramente homens. As mulheres aqui também, só em Jesus Cristo elas vão encontrar a sua verdadeira feminilidade, que é o discurso antagônico ao da autenticidade. Como a gente viu, comparando as duas confissões de Rousseau e Agostinho, Rousseau, ao contrário de Agostinho, ele falava o quê? Ele falava que não há outro como eu. E julguem se a natureza fez bem em descartar o molde com que ela me formou. Se eu não sou melhor, se eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pelo menos diferente. E isso me basta. Então esse é o paradigma do engano, porque o próprio gênero em que ele escreve é um gênero que foi criado por outras pessoas. A própria filosofia que ele dizia ter criado é fruto de vários outros filósofos no decorrer do tempo que culminou naquela filosofia dele. Nisso, nós chegamos ao nosso primeiro ponto aqui, que é
Mimetismo e humanismo. O que é mimetismo? Mimético, um conhecimento mimético. É um conhecimento que eu adquiro por meio da imitação. Eu adquiro, eu absorvo por meio da imitação. É isso que é o mimetismo. Jesus Cristo, no seu Evangelho, nos convida a imitarmos Ele, a nós sermos miméticos na sua doutrina. E o que é o humanismo? Com o finalismo, a gente sabe que é um sistema de crenças, é uma filosofia sistematizada e organizada que tem como centro o homem. Logo, nós temos dois tipos de conhecimento aqui, duas propostas de teoria do conhecimento. Uma é por meio do homem, onde eu me autorreferencio olhando para mim mesmo, e a outra é olhando para Cristo Jesus como sendo a verdade eterna e imutável. E como eu já falei nas aulas anteriores aqui para vocês, esse é o paradigma da sinceridade e da autenticidade. Um deles é centrado no ego. No ego, na própria pessoa. O outro, a sinceridade, é centrada em Cristo. Logo, ela é cristocêntrica. Nisso nós podemos falar também sobre a ontologia, já que nós estamos falando sobre ser. A ontologia é justamente o ensino, a ciência que estuda o ser, a natureza das coisas. O que é um animal, o que é um homem, o que é Deus, quem é Jesus, quem foi ele, o que ele é, qual a sua natureza. Ontologia quer dizer isso, é o estudo a respeito do ser. Eu vou fazer uma ligeira comparação aqui para vocês. O humanismo, veja bem, o humanismo ele não é uma ideia nova. Ele não surge com a Renascença, ele não surge com o Iluminismo. Petrarca, ele vai dizer que ele era um bárbaro vivendo nas ruínas de uma verdadeira civilização. Ele dava muita dignidade aos pagãos, da Grécia, de Roma, porque ele via neles um modelo de prosperidade. Veja todas essas ruínas, esses prédios, hoje nós não temos tecnologia para fazê-los, mas no entanto eles faziam. E o que permitia que eles fizessem isso era a visão que eles tinham a respeito de Deus e a visão que eles tinham a respeito do homem. Isso é o humanismo. Então, quando eu creio que o homem ele pode se autorreferenciar, ele pode se definir, ele pode alcançar aquele mesmo ápice que o Império Romano alcançou. É isso que o humanismo ensinava a princípio. Mas ele começa com o quê? Com o paganismo. A ontologia pagã diz o quê? O que é que estava escrito na entrada do templo de Delfos? Alguém lembra? Alguém se aventura? O Sócrates jovem era um sofista. Ele ensinava a arte do discurso para outras pessoas e enganava outras pessoas. Ele é um vendedor de curso da internet hoje. Só que ele tem uma experiência religiosa com o oráculo de Delfos. E o oráculo de Delfos passa uma missão para ele, ele recebe uma missão divina. Então ele muda a forma dele de pensar, ele muda o paradigma dele. O paradigma de Sócrates era centrado no homem interior, em benefício próprio. Quando ele recebe aquela missão divina, ele começa a obedecê-la, ele está pouco se importando para os lucros. Ele está pouco se importando para o que vai acontecer com ele. A gente sabe como terminou a vida dele. Mas por que eu estou falando isso? A ontologia pagã, ela ensina justamente o que está... Não vou escrever, é melhor só falar mesmo. A ontologia pagã, ela vai ensinar justamente o que está na entrada do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a maior sabedoria.
É isso que a ontologia pagã ensina, é isso que o paganismo ensina. O maior conhecimento que você pode ter é o conhecimento de você mesmo. Ora, pode ser que alguém diga que há muita sabedoria nisso. E há, de fato, isso tem um lugar no nosso pensamento. Mas ele não é preponderante, não é central. Então, o que é que a ontologia cristã diz? Vocês devem lembrar do que Jesus Cristo tanto falou e repetiu nos evangelhos. Esquece-te de ti mesmo. Se a gente pudesse fazer uma síntese e oferecer uma síntese. Então, de um lado, a pessoa, o homem, está no centro. Conhece-te a ti mesmo. No outro, tem Jesus Cristo dizendo, esquece-te de ti mesmo. Mas por quê? Jonas Madureira ele vai falar que quando nós esquecemos de nós mesmos, o eu que precisa ser conhecido é conhecido de fato. E ele só é conhecido porque eu esqueço desse eu enganoso. Isso está diretamente ligado, meus queridos irmãos, à virtude da humildade. C.S. Lewis ele vai falar a respeito da humildade o seguinte, e quando eu li isso, para mim foi um grande luzeiro a respeito dessa virtude. Porque ele fala o seguinte, a humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em você mesmo. E isso é excelente porque você coloca as coisas na devida proporção. E você começa a exercer a humildade assim como ela é. Então, quando eu exerço a virtude da humildade e eu assumo que eu necessito de padrões, eu necessito de alguém para me referenciar, e esse alguém é uma verdade absoluta, esse alguém é Cristo Jesus, aí eu chego à verdadeira teoria do conhecimento cristão. Aí, ontologicamente, eu estou amparado pela verdade eterna. Pois, de fato, eu sou um homem verdadeiro, na medida em que eu imito o único homem verdadeiro que já pisou nessa terra, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ficou claro aqui para vocês, meus irmãos? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Então vamos passar para o ponto 2. Já que nós falamos sobre humildade, vamos continuar a desenvolver isso. Todos aqui devem conhecer o mito de Narciso. Narciso, ele foi um semideus. De um deus do rio que se casou com uma ninfa. E ele era muito belo, muito formoso. E a sua formosura chamava a atenção de todos que o conheciam. Logo, ele se tornou muito orgulhoso. Esse mito aqui ele é maravilhoso. Uma ninfa se apaixonou por ele, a ninfa Eco, mas ele a rejeitou. E ela foi buscar em Nêmesis, a deusa da vingança, uma maldição para Narciso. E Nêmesis, a deusa da vingança, lançou uma maldição sobre Narciso, dizendo que quando ele olhasse o seu reflexo, ele iria se enamorar até o final, até a morte. E foi isso que aconteceu. Narciso viu o seu reflexo na água e se enamorou até a morte, incapaz de se alimentar, incapaz de beber, de tanto que ele se admirava. Não parava para fazer nenhuma outra coisa. Isso é justamente o reflexo, a ilustração perfeita do que é a nossa cultura nos nossos dias, a cultura da autenticidade. O mundo constantemente oferece isso. Você é o centro, e até algumas correntes do evangelicalismo moderno, e é por isso que nós somos protestantes. Que bom que nós somos protestantes, tem essa diferença entre evangelical e protestante. Muito do evangelicalismo hoje é centrado no homem. Tem esse conhecimento pagão. Vejam bem, isso é um problema que a gente vai tratar quando a gente começar a falar sobre cosmovisão. Isso é um problema de crença. Se eu assumo que eu estou no centro, que o homem está no centro, logo eu estou assumindo uma premissa que ela não pertence à minha fé cristã. Se eu assumo uma premissa filosófica que não é da minha fé cristã, a minha prática ela não é cristã. Então vê como você está em contradição de termos, a sua vida está fragmentada.
Então é isso que a modernidade ela te oferece. Que você se enamore, que você se coloque no centro, que faça o que bem desejar. Como é a máxima de Aleister Crowley lá, fazes o que quiseres, isso te será lei. A lei é o querer, a lei é o amor, faz o que tu queres. É mais ou menos isso. Mas só que acontece o quê? Narciso se encontra com Cristo. Eu não sei se vocês tiveram essa fase em que vocês são adolescentes. Todo mundo aqui já foi adolescente, né? Claro. Ninguém... Bem que eu não queria ter sido. Mas a gente achava que era ser do mundo, que não precisava ouvir pai nem mãe, que não precisava de uma referência. A gente pensava que nunca ia morrer, que a gente era invulnerável a qualquer tipo de consequência. Então fazia o que dava na telha. Até o momento, alguns aqui, eu sei, cresceram na fé. Outros vieram abraçar a fé depois. Até o momento em que Jesus Cristo te encontra e ele te converte. Foi isso que aconteceu contigo, né, Clétis? Festeiro e tal. Aí Jesus Cristo, do dia pra noite, te encontrou e acabou tudo, mudou tudo. Então é exatamente isso. Então Narciso é uma ilustração aqui para o que nós somos antes de encontrarmos a Cristo Jesus. Então, quando nós encontramos a Cristo Jesus, nós somos totalmente transformados. E o que é que acontece conosco? Nós somos transformados em nova criatura. Assim como está no Evangelho de João, capítulo 3. É necessário que vocês sejam nascidos de novo. E o que é ser nascido de novo? Esse nascido de novo ele não pode ser alcançado de uma forma mecânica. Eu acredito que muitos dos cristãos hoje superaram o problema a respeito do mecanismo no eu aceito Jesus Cristo. Quando eu e a minha esposa éramos jovens, nesse mês de namorarmos, quando nós íamos a certos eventos, os pastores pegavam uma grande multidão, a gente organizava uma festa linda, maravilhosa, e ao final tinha que ir apelo. Aí o pastor usava recursos, não o nosso pastor, graças a Deus, né, querida? Mas o pastor de fora, evangelista, pregador de fora. Levanta uma mão, levanta a outra, agora levanta as duas. Agora eu pergunto para vocês, quem quer aceitar Jesus Cristo? Tu já aqueceu os ombros, teus ombros já estão aquecidos. Você já quebrou a barreira da vergonha, você não tem mais vergonha de se movimentar no meio do público. Então, todas as barreiras que podiam existir até aquele momento ali, você rompeu com um simples exercício psicológico. Mas daquelas pessoas, 60, 70 pessoas, quantas continuavam no caminho após isso? É o problema que começou com Charles Finney, o advogado de Jesus Cristo. Ele acreditava que você podia apelar para a razão da pessoa e ela poderia aceitar Jesus Cristo. Ela poderia fazer a escolha pelo caminho. Isso é totalmente contrário aos ensinos das Escrituras, ao efeito do pecado original sobre nossas mentes, que deturpou a nossa cabeça, a nossa razão. Charles Finney ensinou isso, Billy Graham aprendeu dele, Moody também, veio de Charles Finney, e por fim chegamos aos nossos dias dessa cultura mecanicista, em que existe vários mecanismos, vários dispositivos e estrutura na igreja para manter uma membresia, para fazer com que as pessoas escolham por Jesus Cristo. Mas o novo nascimento, ele é desde o princípio até o final uma obra do Espírito Santo, uma obra sobrenatural. E Jonathan Edwards, ele falou com grande beleza quando ele falou sobre essa ação do Espírito Santo no nosso íntimo, na nossa alma. Ele diz assim, ó, uma luz divina e sobrenatural. Ela vem sobre o nosso ser e nos transforma. Que beleza, uma luz divina e sobrenatural. Ela não é mecânica, ela não pode ser provocada. Ela não é um poder, uma energia que está na mão de um homem. Pelo contrário, vem do Altíssimo. E Jesus Cristo mesmo ensinou no Evangelho de João. Ninguém vem a mim se o Pai antes não o enviar. E em João capítulo 13, isso vai ficar ainda mais claro quando ele começa a falar sobre a obra do Espírito Santo. Que ele convence a humanidade do pecado, convence da queda, do juízo, do mundo. Que o Espírito Santo ministra e continuará ministrando a mensagem de Jesus Cristo, o glorioso Evangelho. E é exatamente isso que aconteceu conosco. Aqui nós estamos reunidos, nascidos de novo.
Mas todo aquilo que é nascido de novo, que é transformado, ele começa a dar frutos. A transformação, ela vem com os seus encargos. Ela vem com os seus deveres. Você tem o ônus e o bônus. Qual que é o bônus? Jesus Cristo redimiu a tua vida e você vai ser salvo para todo sempre. Mas qual que é o ônus, entre aspas, aqui? Porque, na verdade, não é demérito, não é uma espécie de não benefício. Pelo contrário, é benefício. Você produz frutos. O apóstolo Paulo, do livro de Efésios, vai falar muito bem sobre esses frutos. Ele vai dizer que Deus, desde a eternidade, preparou as obras que agora vós praticais. Então essas obras já estão preparadas por Deus para que a gente pratique elas agora. Então a gente chega aqui nessa subdivisão que é o quê? Servindo como modelo aos fiéis. E eu vou pedir para que alguém abra em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Vocês já devem até estar pensando no texto. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Quem encontrar, pode ler. Nem despreze a honestidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, a palavra, no procedimento, no amor, na fé. Perfeito, Marcelo, muito obrigado. Torna-te padrão dos fiéis. Essa exortação que Paulo dá para Timóteo, ela é aplicável somente a Timóteo? Ou ela pode ser aplicada universalmente a toda a igreja? E eu quero a opinião de vocês aqui. Perfeito. Mais alguém quer falar? Certamente, por quê? Porque não havia nenhum elemento especial em Timóteo para que ele viesse a exercer um ministério único. Pelo contrário, a gente vê o apóstolo Paulo repetidamente falando para que a gente se encoraje mutuamente. A gente vê que essa aplicação de tornar-se padrão dos fiéis, ela é aplicada a toda a igreja, tanto nas epístolas paulinas, como também, de forma muito evidente, na carta do bispo de Jerusalém, Tiago. Ele fala muito sobre isso. Sobre vivermos o modelo de vida cristã e ensinarmos a outras pessoas a fazer isso. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, ele vai falar isso também. Quando ele diz que a igreja é a luz do mundo e sal da terra. Em aulas anteriores eu já falei aqui. Se nós somos luz, pressupõe que nós já fomos trevas. Ou então estamos em oposição com as trevas. Se nós somos sal, nós temos que preservar, manter, temperar, dar sabor a algo e pressupor que o mundo está podre. Senão nós não seríamos sal, não teríamos necessidade de preservar alguma coisa. Então o mundo é carne podre, é trevas. E no entanto Jesus Cristo diz que você vai ter um lugar de destaque para quê? Ele fala que não se pode esconder um luzeiro debaixo da cama. Um luzeiro ele é colocado em lugar de destaque. Ele vai te colocar em destaque para quê? Para produzir essas boas obras que estão preparadas para ti desde a eternidade. Preparadas por Deus. Então a gente está muito perto aqui da tese central do nosso curso, do livro do Jonas Madureira. Gira muito precisamente em volta disso aqui. De servirmos, de ajudarmos outras pessoas a seguir Jesus Cristo ao mesmo tempo em que nós nos oferecemos como modelo, em que nós nos voluntariamos para imitar a Cristo Jesus. Uma ferramenta poderosa que nós temos para isso, e aqui nós vamos ler uma boa perícope, uma ferramenta poderosa que nós temos para isso, para prestar esse serviço, é se apropriar da pregação apostólica.
Como é que nós podemos fazer isso? A gente não pode fazer isso sem antes conhecer a Escritura. O apóstolo Paulo recomendava muito que os irmãos se lembrassem a respeito do ensino oral que ele tinha passado pessoalmente para ele. A gente não tem esse ensino oral. Não foi passado para a gente oralmente. Vamos colocar assim, de certa maneira, né? Tem a ver com o que a gente estava conversando hoje de manhã, né? Sobre nossos amigos papistas. A tradição oral dos apóstolos só é possível por conta das Escrituras. Nós só temos acesso à tradição oral dos apóstolos por meio das Escrituras. Então é uma tradição escritural. E o que é que a Escritura vai falar a respeito da pregação apostólica? Eu vou pedir para que vocês abram em Atos capítulo 2, e nós vamos ler do 14 ao 36. Quem encontrar já pode ir lendo. É uma perícope um pouco grande, mas se faz necessária lê-la toda. Atos capítulo 2, verso 14 ao 36. É a pregação do apóstolo Pedro. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão clamando. Pode continuar. Senhor, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos ao mesmo sentimento. E vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas, antes, vos convertais a Deus vivo, para que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há nele, o qual, na geração passada, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu suas manifestações de frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifício. Onde é que você está lendo aí, meu bem? É Atos 2,14. Atos capítulo 2, verso 14 a 36. Catorze ao 14 ao 36. Então se levantou Pedro com os homens, erguendo a voz, advertiu-os neste tempo. Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como os índios pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, de Nazaré, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue por determinado período e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de mim, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os milhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim, e é sempre o Senhor, porque esta está a minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, além disso.
Também a minha própria carne repousará em você, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que os teus santos vejam corrupção. Fizeste-me pelos teus caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Devendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado para a morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, e que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que veio e ouviu. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, aceita-te a minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que por vós testificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos. Deixa eu propor agora um exercício em cima dessa perícope. A gente não leu essa perícope enorme à toa. Eu quero propor um exercício aqui para cada um de vocês. Se vocês fossem dividir essa perícope em partes, em quantas partes vocês dividiriam e quais nomes vocês dariam a elas? Já está pronto, Elton? Quer falar? E Mateus? Parece que Perfeito. Mas vocês conseguem perceber a estrutura de um sermão aqui, né, de forma muito clara. Primeiro, ele traz uma explicação de uma passagem do Antigo Testamento, a fim de se defender de uma acusação que ele estava recebendo naquele momento, que é o cumprimento da profecia do profeta Joel. Logo depois ele vai dar uma imprecação, ou seja, um juízo sobre os pecadores. Vocês vão ver bem aí, logo depois que ele explica, ele fala sobre a profecia de Joel na íntegra, né? Ele praticamente só repete o que está escrito lá, né, no verso 17. Do verso 18 em diante, do verso 18 ao 21, ele vai falar só sobre juízo sobre aqueles que permanecerem em pecado. E quando chegar o dia do Senhor, essa justiça ela será feita. Na segunda parte, a gente pode colocar que foi propriamente o Evangelho. Ele começa a falar da pessoa de Cristo. Ele se defende a prática da igreja, depois ele lança um juízo falando a respeito do dia do Senhor, o dia do juízo final, e logo depois ele começa a falar sobre Jesus Cristo. E ele vai usando uma linguagem comum a todo aquele povo que estava ali, que era o quê? Judeus, que conheciam do Velho Testamento. E ele cita com frequência várias perícopes do Velho Testamento. Eu tenho anotado algumas aqui, ó. Salmo 16, Salmo 110, Salmo 13. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. Não que eu tenha anotado. Mas ele vai usando essa linguagem comum. Isso foi difícil? Não foi difícil. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é necessário que nós nos apropriemos da pregação apostólica. Isso significa que nós vamos pregar como o apóstolo Pedro pregou? Como o apóstolo Paulo pregou no Areópago? Não. Porque a pregação ela é um dom. Um dom de Deus, e Deus dá um dom a quem Ele quer.
para servir naquele determinado local, daquela determinada maneira. Mas se a pregação não é para todos, então por que eu necessito me apropriar da pregação apostólica? Primeiro, você precisa de fundamentos, você precisa de raízes. Segundo, se a pregação é o dom, o testemunho, ele é um chamado universal. Todos nós somos chamados a testemunhar daquilo que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Olha, eu era assim e hoje eu sou assim. Eu enxergava o mundo daquele jeito e agora eu enxergo desse jeito. Ah, mas por quê? Por causa de Jesus. Jesus transformou a minha vida. Quando você simplesmente dá testemunho do que Jesus Cristo fez na sua vida, você já está obedecendo ao id de Jesus Cristo, ao fazei discípulos, que é o verbo no imperativo, fazei discípulos. Você pode pegar essa estrutura do sermão de Pedro e simplesmente repetir, sem timidez, sem vergonha nenhuma, falar: meu querido, se você não se arrepender, tem um dia reservado em que todo pecado ele será punido, ele será castigado. Jesus Cristo vai descer num cavalo, negão, forte, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e da boca dele vai sair uma espada que vai penetrar o coração de todo o ímpio. Mas olha, a boa nova é essa aqui, ó. Jesus Cristo, ele morreu para que todas as pessoas elas fossem salvas. E ele te regenera, ele te... Não, mas aí eu tenho dificuldade com isso, vício X e Y, minha namorada aqui, não sei o quê. Isso é obra de Deus. Descanse, mas creia. Simples assim, meus irmãos. Então é necessário que nós nos apropriemos da pregação apostólica para imitarmos a Cristo, para conhecermos a Ele, porque só é possível nós imitarmos a Cristo pela mediação dos apóstolos. Pelo que os apóstolos fizeram. E assim nós vamos servir como modelo aos fiéis. Já encerrando esse segundo ponto aqui. Agora, depois de nos apropriarmos da pregação apostólica, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para Cristo. E aqui vai ser poucas passagens, nenhuma tão grande como essa de Atos. Pode, fica à vontade. Consegue explicar mais Apropriar? o que seria, por exemplo, se apropriar na verdade? Eu não entendi Uhum. é porque vai dar Sim. Uhum. Quando eu me aproprio de algo, aquilo se torna minha propriedade. Então, ela passa a ser minha. É algo meu, que eu de fato tenho. Eu tenho deveres e responsabilidades sobre essa propriedade. Quando eu me aproprio, eu tomo como sendo propriamente meu. Então, eu pego uma verdade bíblica e a torno minha. Isso aqui é minha vida. Isso aqui é o que eu penso. Isso aqui é o que eu como. E isso aqui é o que eu ando. Quando eu me aproprio, é isso que acontece. Eu tomo aquilo como sendo meu. Se eu tomo como sendo meu, eu vou defender. Eu vou zelar. Agora, qual que é o oposto disso? Eu não me apropriar. É aquilo que Jesus Cristo fala sobre todo construtor que construiu a casa sobre areia. Ele ouve, mas não pratica. E por ele não praticar, a ruína virá sobre ele. Essa é a pessoa que definitivamente está na igreja, está na EBD, ouve, aprende, até consegue repetir, mas ela não se apropria. Ela não toma como sendo dela. A partir do momento que eu considero que Jesus Cristo disse, é meu, eu tenho zelo por aquilo. Se eu tenho uma casa, eu vou cuidar da casa. Vou pintar a fachada, vou fazer um jardim, vou fazer o que for necessário para ser uma casa bonita, e aquela casa ela vai até se parecer comigo. A pessoa vai olhar aquela casa e vai dizer assim, ó, poxa, o dono é zeloso, dá pra ver. Ele se veste bem, ele tá sempre cheiroso e tal, eu sei que eu tô sempre cheiroso. Então é exatamente isso. Então quando eu me aproprio da palavra de Cristo, do ensino de Cristo, da doutrina apostólica, aquilo começa a mudar a minha vida, porque eu começo a zelar por aquilo. Eu ouço uma heresia, opa, meu amigo, eu não sei onde é que você viu isso, mas na escritura não tá. Me desculpa. Alguém contesta a fé, eu vou lá, ó, vamos aqui conversar, vamos resolver isso aqui, ó, assim.
Você acha que o cristianismo é isso? Eu vou te dizer como ele realmente é. Tá. Então isso é se apropriar. Eu tenho direitos e deveres. Tenho direitos, aquilo vai me trazer recompensa, vai me trazer conforto. E eu tenho deveres, que é zerar por aquela verdade, cuidar dela. Seria mais ou menos isso, Elton. Se apropriar uma afirmação bíblica, uma premissa bíblica, a gente pode entender então que é acreditar nessa premissa da verdade. E citar na minha vida não está em concordância nem exercício com essa premissa da escritura, então eu vou numa direção não indicativa. Exato. Exatamente. Como eu poderia identificar uma premissa e, a partir dela, eu deposito ou ancora minha fé. Seria, por exemplo, essa daqui, na 17, poderia ser, que acontecerá um dia de Deus, e derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Poderia ser essa? Poderia, certamente. Ele repete 2 vezes também que Cristo Jesus é Senhor, ele é o Kyrios, ou seja, ele é o Rei, ele é o Criador. Essa seria uma outra verdade também para me depositar, para que eu me apropriasse dela. De nada, meu irmão. E como vocês podem ver, a gente está repetindo justamente uma estrutura que a gente já viu em aulas anteriores. Que é o quê? Eu devo imitar Jesus Cristo na fole, mas eu só consigo imitar Jesus Cristo por meio da doutrina apostólica. E assim eu chego no serviço à igreja. Isso aqui a gente já viu em aulas anteriores. É a mesma estrutura que o Jonas Madureira ele continua trabalhando. Então vamos lá. João, capítulo 1, verso 39. Mateus pode ler assim que encontrar. Cledson, Hebreus, capítulo 12, verso 2. E Luana, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Na defesa do apóstolo dele fez, das pessoas, a identificação que estava acontecendo, eu me lembrei que Pedro mesmo fala, que em Pedro 3, capítulo 3, versículo 15, quando ele fala da prática do bem, da seguir a prática do bem, em invitação a Cristo. Aí ele fala assim, antes, santificai a Cristo como Senhor do vosso coração. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pede razão da esperança que é em vós. Perfeito. Então, o apóstolo Pedro, ele estava apropriado da pregação e ele falou com clareza, com certeza, daquilo, principalmente porque ele já estava apropriado e a confessão passada também citou o que já havia falado. Então, ele se apropriou das escrituras e defendeu aquilo que ele cria e mostrou às outras pessoas e falou aquilo também. Então, em resposta disso também, né, santificar a Cristo, seja o cabelo de Cristo, e busca Hebreus, capítulo 12, versículo 14, vai falar sobre... Hebreus 12, 14? Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 fala da exaltação, a pureza e a paz. Pode ler, querido. 12, 14, não, 12, 15. 12, 15 diz assim. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz amargura que brotando dos perfumes e por meio dela muitos sejam contaminados. Não, mas é 14 10. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém será o Senhor. E aonde a gente se santifica? Jesus fala, João 17, né? Isso. 17. Santificar, me ajuda. Santifica-os na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Isso, João 17, 17. Santifica-os na tua palavra,
a tua palavra é a verdade. Então, quando você se apropria da palavra do Senhor, você imita o Senhor, porque ele mesmo falou na palavra dele, no versículo agora, que ele veio e deixou os exemplos dele para que a gente seguisse. Então, o apóstolo Pedro escreveu sobre, ele viveu sobre, falou sobre e escreveu sobre ser imitação de Cristo, nos santificando na palavra. Perfeito, isso tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui, tá certíssimo. Eu posso lembrar uma coisa. Quando a gente sai na palavra, é literalmente a gente. Como se o próprio Cristo é Cristo. Como se Cristo é o próprio Cristo, a palavra de Deus. É como se Cristo estivesse falando, olha, para vocês se santificarem, vocês têm que olhar para isso. Aí lembrando que o tabaco de leite, quando tudo certo é santificar, é Cristo em nosso coração de santificação. Na Epístola de Pedro. Aí eu lembrei o seguinte, que eu poderia entender isso como significado disso, como se Cristo tivesse falado, olha, ele na premissa bíblica, se aproprie disso, perceba o que realmente é o coração, que não é conivente com isso, ou não tem conivente com isso, e a partir disso, disso, e creia naquilo que a Escritura está falando, porque a partir dela será santificado, será preparado, será exercício a partir dela. É isso aí. Maravilha. Pode ler, Mateus. Respondeu-lhes: ide e veja. Foram, pois, e viram onde Jesus estava orando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Perfeito. Cledson. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra. Exato. Luana? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, na primeira perícope de João capítulo 1, é o próprio Jesus Cristo convocando os seus discípulos. Venham e vejam. Venham e vejam o quê? Aquilo que Deus está operando em vosso meio. As maravilhas de Deus, o que Deus está realizando. O que o Cledson leu em Hebreus é uma exortação do autor de Hebreus, definitivamente a olharmos para Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé. Termos nele a nossa alegria, a nossa firmeza, a certeza de que ele é o padrão de todos os santos, o primeiro dentre os irmãos. Como vai estar lá em Colossenses, a primícia dos mortos, né? O primeiro a ter esse corpo glorioso e ressurreto. E por fim, o que a Luana leu é ainda mais maravilhoso, porque o apóstolo Paulo ele vai falar que esse processo ele está acontecendo agora mesmo. Na medida em que nós olhamos para Cristo, e olha só, é uma condição. Olhai para Cristo Jesus, como contemplando com a face descoberta. Beleza, eu olho para Cristo, e o que acontece comigo? Eu começo a ser transformado. O inverso também é verdade. Se eu deixo de olhar para Cristo Jesus, essa transformação ela cessa. Os irmãos eles têm que entender o seguinte. Eu já falei isso no EBD na Antioquia. A salvação ela é monergista. Ela é inteiramente realizada por Deus. É uma obra divina de Deus, maravilhosa e poderosa. Alguns pregadores vão dizer, o Marcel gosta muito de citar isso, né? Que o poder que o Pai utiliza para operar a regeneração numa alma caída, num pecador, é o mesmo poder que ele usou na criação. Isso é verdade. Tem respaldo nas Escrituras e é maravilhoso. É poderoso o que Deus fez na vida de cada um dos que estão aqui. Agora, qualquer outra coisa é a santificação. A santificação ela é sinergista. Ela é uma obra que coopera. Ela é uma fé que trabalha.
Vocês devem lembrar de Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo ele fala que a vossa fé é uma fé operosa. É uma fé que trabalha, é uma fé que labuta. Então, na minha salvação, só Deus trabalha. Louvado seja Ele por isso. Mas na minha santificação, eu tenho uma fé que trabalha também por mim. Todos os dias eu devo olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da minha fé, e ser transformado por quem Ele é. Perfeito, meus irmãos. Então a gente vai passar aqui para o terceiro e último ponto. Se ninguém tiver dúvida, se ninguém quiser fazer algum acréscimo. Esse o Cledson vai gostar. Por que eu resolvi colocar o terceiro ponto da nossa aula como paideia de Deus? Não é algo que está no livro. Por que eu quis trazer essa ideia de paideia de Deus? Porque o Jonas Madureira ele vai começar a falar sobre duas coisas aqui. Ele vai começar a falar sobre pessoas e ele vai começar a falar sobre igreja. Não a igreja invisível, mas a igreja institucional. Ele vai começar a falar da estrutura também. E a ideia é essencial para nós entendermos o que ele vai trazer aqui, porque ele quer falar de cultura, ele quer falar de civilização, ele quer falar de educação, de ordem e de ensino. Então, isso é a paideia de Deus. A paideia de Deus ela fica muito bem expressa em Lucas, capítulo 17, verso 21. Não precisam abrir, não precisam ler, eu vou falar para vocês. Jesus Cristo ele fala assim para os fariseus: o reino de Deus já está entre vós. Então, Deus tem um reino. Eu tenho trazido muito esse ponto das nossas aulas. Deus tem um reino, ele tem um sistema de governo e nós somos seus súditos. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Antes de sermos cidadãos da República Brasileira, República Federativa Brasileira, nós somos cidadãos do reino dos céus. Antes de estarmos imersos na nossa cultura moderna, nós temos uma cultura do reino, uma educação do reino. E como vocês sabem, todo reino, todo sistema de governo, ele tem a sua ética, tem a sua constituição, que a gente pode ver em Efésios capítulo 4, verso 22 a 24, também não precisa abrir. Ele vai falar basicamente para abandonarmos a nossa antiga maneira de viver e começarmos a viver por aquilo que Jesus Cristo ensinou. Dito isso, Deus tem um método de tratar com o seu povo. E qual que é esse método? Eu usei método justamente para fazer uma provocação. Por quê? Porque os irmãos conhecem muito bem o tempo em que nós vivemos hoje em dia e como é que são as igrejas. Existem método para tudo, estruturas. Muitas das coisas que nós fazemos hoje como igreja institucional é baseada em método, em estudos que têm certa preponderância sobre aquilo que está escrito na lei de Deus. Poderia citar inúmeros exemplos, mas seria um tanto desgastante aqui e levantaria muitas dúvidas e a gente acabaria não encerrando essa aula também. Mas qual que é o método de Deus? Deus só tem um método. E ele é baseado em pessoas. Ah, Clis, com isso você está querendo se livrar da estrutura da igreja institucional? De forma alguma, pelo contrário. Eu só estou dando a devida proporção às coisas. As pessoas vêm primeiro, nessa ordem do que nós estamos falando aqui. E depois a estrutura. Tem um livro muito bom da editora Fiel chamado A Treliça e a Videira. Qual que é a tese desse livro? Esse livro ele vai ensinar que, embora a treliça ela seja importante para que a videira cresça e dê os seus frutos na determinada proporção, ela não é essencial. O que é essencial? É a videira. Sem a videira não tem um fruto. Sem a videira não existe o porquê de ter a treliça.
Entende? Então Deus, ele trabalha com pessoas. Deus, ele quer que o Otávio, ele assuma a responsabilidade como padrão de servo entre os irmãos. E que ele chegue para pessoas mais jovens ou que estão ombreadas com ele e fala: ei, meu irmão, vamos conversar mais de Cristo, vamos se edificar mutuamente, vamos se fortalecer. Que é isso do Clécio, da Vivian, da Débora, de todos que nós estamos aqui. O método de Deus é baseado em pessoas. Aqui eu quero ler, na página 80, o seguinte. O Jonas Madureira, ele vai dizer: programas de discipulado baseado em conteúdo e completamente desassociados de modelos exemplares, que pouco se preocupam em encarar o evangelho no dia a dia, podem contribuir muito para a cultura de consumo em nossas igrejas, mas certamente farão muito pouco pela cultura do discipulado. Vocês começam a perceber a dicotomia? Ele vai citar um livro do Bones sobre o poder através da oração, em que ele vai dizer o seguinte: pessoas são o método de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está procurando pessoas melhores. Muito bem. Mas o que a gente vê hoje em dia é um ministério totalmente baseado na treliça, totalmente baseado para a estrutura. Mas o que nós devemos fazer, o desafio e a tese desse livro é que nós tenhamos um ministério de videira, totalmente baseado nas pessoas, no cuidado com as pessoas. Em outras palavras, quando Paulo diz, sejam meus imitadores, é literal. Em que sentido você está falando agora, Clis? Paulo, quem foi a pessoa famosa que Paulo preparou aí? É fácil para vocês citar, não vou nem precisar falar. Paulo preparou? Paulo preparou. Consegue citar outro? Quem? Isso, Então, Timóteo, todos conhecem o que Paulo foi na vida do Timóteo. A fé de Timóteo. O trabalho de Timóteo na igreja de Éfeso, todos conhecem. O trabalho de Tito na igreja de Creta. Foi um outro líder que o apóstolo Paulo preparou. Como que ele preparou Tito? Como que ele preparou Timóteo se ele vivia viajando? Envolvimento, cuidado, relacionamento pessoal. Não é, agora eu vou ter que citar, não é mensagem, não é o WhatsApp, não é o MP, não é o PH, não é a SAP. É eu e você. Estamos andando juntos, estamos se encorajando. Onde que você quer chegar, meu irmão? Você quer amadurecer? Então esse é o caminho, vamos lá, vamos seguir junto. Onesífero foi o maior colaborador do apóstolo Paulo. Onesífero, enquanto o apóstolo Paulo estava sofrendo perseguição, quando o apóstolo Paulo estava preso, o Onesífero estava lá do lado do apóstolo Paulo. Todo mundo tinha abandonado o apóstolo Paulo. O Onesífero estava lá com Paulo, escrevendo as cartas de Paulo. O que mais é que eu posso ajudar o apóstolo Paulo? Por quê? Isso é fruto da relação que o apóstolo Paulo trabalhou na vida de Onesífero. E é isso que nós temos que fazer hoje. Desde o ano passado a gente tem falado para vários irmãos. Procure um irmão mais jovem, um irmão que está no início da caminhada, alguém que você não conhece. E comece a ler as escrituras com ele, comece a ler um livro com ele, comece a falar sobre coisas espirituais com ele. Tem tem um vídeo muito bom do Rushduni Brasil, como é que eu consigo viver sem cair em desespero no Brasil? Ele fala o seguinte: você tem que evitar as small talks, você tem que parar com essas conversinhas tolas e procurar quem queira aprender e colar nessas pessoas. E você tem que ter admiração por elas. Se alguém estuda... Recentemente, o Elton e o Marcelo passam por uma situação assim. A gente conversou com certa pessoa e a pessoa falou assim: só porque tu leu alguns livros aí sobre o assunto, tu pensa que pode falar assim comigo? Ora, necessariamente por isso. Eu li e você não. Então senta aí, fica quieto e aprende. Às vezes a gente não tem lugar. Nessas conversas. A gente tem que saber quando é o nosso lugar de aprender. E também de ensinar. Agora, caminhando para o final, vou só ler
uma passagem aqui no capítulo 2, na página 82, perdão, que Jonas Madureira ele vai falar, essa é a tese principal desse livro. Ele vai dizer, página 82, a cultura de discipulado como imitação de Cristo só será uma realidade em nossas igrejas se, em primeiro lugar, a igreja estiver disposta a assumir o custo do discipulado, que nada mais é do que seguir a Jesus, e, pelo exemplo, ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. E, em segundo lugar, se os oficiais da igreja derem um exemplo e se tornarem admiráveis, justamente porque admiram e desejam imitar a Jesus Cristo mais do que tudo ao seu redor. Então, quando a gente olha para a tese principal desse livro, pode vir até certo desânimo, talvez, ou pessimismo. Mas, na verdade, temos razões para olharmos com esperança para isso. E orar a Deus pedindo para que essa transformação ela venha a acontecer. Sem uma cultura de discipulado na igreja, a igreja não cresce. Ah, não cresce em números, Clis? Não, o que eu quero dizer é que ela não agrega ao reino de Deus. O método de Deus é o discipulado. O método de Deus são pessoas. E nós precisamos abraçar isso, se apropriar disso, dessa cultura do discipulado, para vivê-la. E nos esmerarmos nesse propósito. Que cada um aqui assuma esse desafio, assuma esse compromisso. Não é fácil, a gente tem uma cultura workaholic, que é muito difícil, eu também trabalho muito, mas a gente tem que dar a devida proporções às coisas. E espero que cada um dos que estão aqui, tanto homens quanto mulheres, assumam esse desafio. Assumam esse desafio. Vamos encerrar com a oração. Peço para que Mateus esteja encerrando com a oração. E toda glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.